Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de cálculo 2, como dito anteriormente, na nossa primeira aula, onde a gente fez a introdução, a gente leu o, o nosso plano de curso, e hoje nós iremos começar o estudo das integrais, tudo bem? Um assunto muito importante, e as aplicações dentro da área de química são imensas, tudo bem? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Lembrando que eu estou vendo vocês aqui tanto no notebook pelo celular, então quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser levantar a mão, eu estou vendo aqui. E ao vivo. Espera ainda, meu povo. Deixa eu botar a menina aqui para fora. Eita. Maria Helena, sai. Ô, Jesus, desculpa, gente. Fecha aí, fecha. Fecha, papai tá dando aula. Fecha. Desculpa, gente. De boa, desculpa. Rapaz, boa noite, professor. Boa noite, gente. Esqueci de fechar a porta. Ai, ai. Bora lá. Ai, ai, tia Thaís. Eita, meninas. Tá todo mundo vendo aí, gente? Galera, sim, vamos começar a falar aqui sim, de integral de Riemann, tá? Mas antes de começar, eu gostaria de causar uma motivação em vocês, tudo bem? Galera, me diga uma coisa. Deixa eu escrever aqui de azul. Imagine só, o bom da tecnologia é que a gente tem em mãos, aqui alguns termos aqui que vai ser bacana para a gente. Tudo bem aqui? Então aqui eu vou ter um plano cartesiano. Entendo, aqui está aqui o eixo X, está aqui o eixo Y. Tudo bem? O ponto onde essas retas se cruzam representam a origem. Tá dando para enxergar direitinho, né, gente? Tá? Tá sim, Galera, professor. imagina só que eu tenho aqui uma curva. Oi. Imagina só que eu tenho aqui uma curva. Mas eu quero, meus novos amigos, que vocês pensem da seguinte maneira. Se vocês tivessem um terreno bem grande aí em Codó, onde vocês moram, como é que vocês iriam dividir esse terreno a fim de que vocês fossem vender esses lotes? O que é que você faria com eles? Você iria fazer uma divisão como qualquer um outro, e essa divisão vai ser feita em quê? Em retângulos. Os terrenos são em retângulos. Onde você mora, tá? A divisão do terreno que foi feito é um terreno completamente que não vai ter uma forma fixa. Então, o que é que foi feito? Foi tudo dividido em retângulos. A principal forma de divisão de cálculo de área que se teve inicialmente é do cálculo de um retângulo. Entendam onde eu quero chegar. Então, imagine só aqui um retângulo, tudo bem? E esse retângulo, basta que eu conheça a medida da base, que eu vou chamar de A. Boa noite, Antônio Lucas. E vou chamar de um B, onde a área dessa figura nada mais é do que a medida de A vezes quem? Vezes B, um comprimento vezes o quê? Uma largura, tudo bem? Então, gente, o homem, ele sempre teve a necessidade de fazer cálculos de área. Porém, nem todas as áreas, elas tinham um formato perfeito como a gente conhece, como inicialmente a área de um retângulo. Se você chamar amanhã na sua casa um pedreiro e pedir para ele calcular a área da tua sala, a área da tua casa, ele simplesmente vai pegar a fita métrica e calcular o comprimento de uma largura vezes uma altura e vai dizer, ó, sua casa precisa de tantos metros quadrados de cerâmica. Aí você vai até na loja e compra a quantidade de piso lá de cerâmica necessário. Agora, se você perguntar para o pedreiro, possivelmente ele vai desconhecer quem é a área de um retângulo. O que foi que ele fez? Ele fez um cálculo intuitivo. Então, na matemática, tudo se inicia através da área de um retângulo, por incrível que pareça.
até a área de um círculo, eu consigo chegar através da área de um retângulo. Professor, mas os formatos são tão distintos. Então, é a partir da área do retângulo em que eu vou encontrar, seja ele qualquer uma outra área, tudo bem? Mas se não for nem a área de um quadrado, de um retângulo, de um losango, de um triângulo, de um trapézio, de um círculo, for uma figura qualquer que eu não tenho nome. Gente, imagina só aqui uma, uma figura qualquer, tá certo? Onde essa figura aqui, vocês estão conseguindo enxergar, gente? Eu vou representar isso aqui tudo por quem? Por A. Eu pergunto a vocês, como é que vocês fariam para calcular a área dessa figura que eu estou destacando aqui, gente? Alguém me dá uma ideia em cima do que a gente comentou? Sem ideia. Olha só, qualquer curva, tá certo? Está associada a ela uma função qualquer que eu vou chamar de quem? De f de x. Deixa eu procurar aqui uma outra cor, tá? Então, o que foi que Riemann percebeu? Que eu posso fazer o cálculo de qualquer figura, tá? Baseando em áreas de quem? Em áreas de um retângulo. Então, considere uma função f de x, em que eu vou ter aqui um valor de a, que é o domínio, e aqui um valor, quem? Um intervalo b, tá ok? Gente, por favor, isso aqui é meu A, tá certo? Aqui, ó, não confunda com 2, tá bom? E aí, o que foi que Riemann percebeu? Que eu posso aproximar o cálculo que eu vou ter dessa figura. Como? Dividindo aqui, ó, essa figura em vários retângulos de mesma base, tá? Ó. Então, ó. Então, gente, se eu chamar aqui de área 1, S1, aqui S2, aqui um S3 e aqui um SN, a área dessa figura é aproximadamente a soma das áreas desse retângulo. S1 mais S2 mais um S3 mais quem? Mais um SN. Aí eu pergunto a vocês, essa área aí, ela é correta? Essa área estaria correta? Sim ou não, gente? Eu acho que sim. Ela, a Gércia levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Gércia? Foi sem querer, professor, desculpa. Ah, tudo bem. Olha só, como eu coloquei aqui, essa área se aproxima da soma de todas essas áreas. Por quê? Porque eu vou ter esse pedacinho aqui, eu vou ter esse outro pedacinho aqui, ó, esse outro, ó, esse aqui, ó, que eles estarão o quê? Sobrando. Eles estarão o quê? Sobrando. Aí eu pergunto a vocês, como é que eu faço então para tirar o máximo possível dessas sobras? Alguém poderia me dar uma dica? Eu, nada mais nada menos, eu ia diminuir a medida da base desse retângulo. Vocês concordam comigo? Se eu diminuir, ó, se eu colocar ele bem pequenininho, ó, se eu colocar ele bem pequenininho, significa dizer que eu vou me aproximar mais ainda e eu vou ter um menor erro possível, ao ponto de que esse número de retângulos ele tenda ao infinito e eu vou ter simplesmente linhas. E se eu encher isso aqui tudo de linha, eu terei a área o quê? Exata dessa figura. Então, meus nobres alunos, eu apresento-lhes o assunto de integral, onde também é chamado de antiderivada, ou simplesmente o cálculo de áreas
não geométricas. Como é que a gente identifica como área geométrica? Essa que vocês conhecem, o retângulo, quadrado, losango, trapézio. Então, fazer o cálculo de uma figura dessa daqui, de um terreno como esse, um terreno irregular, eu preciso de conhecimentos algébricos. Então, é necessário que a gente estude, tá bom? Integral. O que é calcular uma integral? É nada mais, nada menos do que fazer um cálculo de uma área dentro de um intervalo. Nesse caso, nós temos uma função f de x e o intervalo de a até b, tudo bem? Então, tenham isso na cabeça de vocês, tá bom? Deixa eu passar adiante. O que vem a ser uma integral de Riemann, uma integral definida, porque tem a definida e temos também as indefinidas, tudo bem? Olha o que é que ele diz. Seja f uma função de x, então a sua integral definida é uma integral restrita a valores em um intervalo específico. Então, dizemos, deixa eu escrever de vermelho. Pega o vermelho. Tá ruim aqui a internet. Tá travando aí, tá, gente? Não, tá. Então, ele fala, ó, no intervalo específico de A até B, tá ok? É como a gente colocou lá. É uma curva, tá? Observe aqui, ó, que nós temos uma curva. Essa curva aqui, ela é contínua, tá? Mas eu não considerei toda a curva, eu considerei parte dela, um A e um B, tá bom? Então, significa que nós vamos ter um valor X aqui, para essa área, que vai ser um valor maior que A e menor do que quem? E menor do que B. O resultado é um número que depende apenas de A e B e não de X. Tudo bem? Então vejamos essa definição, tá bom? Seja f uma função contínua. Gente, deixa eu minimizar aqui, o preto não destaca, não. Eu acho que minha internet não está muito boa, não. Porque ela está travando. A gente está conseguindo ouvir o senhor normalmente, professor. Acho que se ela tivesse ruim, a gente estaria ouvindo o senhor cortado. Pois não, se ela travar, vocês me falam, tá? Então, Okay. seja f uma função contínua. A primeira coisa que eu quero que tenha em mente é essa ideia de continuidade no intervalo AB. Suponha que esse intervalo seja dividido em n partes iguais. Vejam, tudo que eu falei, eu estou usando a definição. O que seriam esses n partes iguais? Eu dividi uma função, tá bom? Em vários retângulos, que ele coloca b menos a sobre n. Eu pergunto, vocês conseguem identificar o que é esse B menos A sobre N? Seria exatamente o valor final, cada pedacinho desse aqui, ó, tá? Seria o valor final menos o inicial. Suponha que aqui comece em 1 e aqui termine em 5. Então, o tamanho disso aqui tudo é quanto, hein, gente? 4, né, não? De 1 até 5 é 4. E eu divido isso aqui em 10 partes, tá bom? Então, seria 5 menos 1 dividido por 10. Isso aqui seria quem? 4 dividido por 10, isso aqui seria quanto? 0,4. Cada basezinha dessa aqui seria 0,4. É isso que está dizendo, tudo bem? A definição de integral. E seja x um número que pertencem ao jésimo intervalo. Eu não sei em quantos intervalos eu coloquei lá, eu coloquei 10, tudo bem? Nesse caso, a integral definida no intervalo AB é denotada pelo quê? A integral de uma função f de x de A até B é dada por a integral de f de x dx no intervalo de AB é o limite quando n tende a quê? Ao mais infinito do somatório de todos f de x, j delta x. Meu Deus do céu. O que quer dizer isso aqui, pelo amor de Deus? O que foi que eu falei agora há pouco, hein, gente? Que o cálculo de integral é cálculo de área. Isso aqui representa o quê? O somatório de todas o quê? De todas as áreas. Lembrando que essas áreas elas vão tender para onde? Para mais infinito. É exatamente isso que eu quero colocar para você. Deixa eu botar de verde. Quanto mais eu dividir essa região aqui, significa dizer que os retângulos são infinitos, mais próximo eu irei encontrar a área dessa figura dentro do intervalo Q, dentro do intervalo AB. Então, a área disso aqui tudinho é o somatório, eu pegar esse pedacinho, mais esse, no caso a gente chamou de S1 inicialmente. Eita, meu Deus do céu. Tá? É o cálculo de quem?
dessas áreas. Tudo bem? Ai, ai, gente. Deixa, eu tô gostando. Eita, ela começou a chorar. Ai, ai. E lembrar que ele vai existir se esse limite existir. Lembrando que o limite só existe se ele for de uma função que contínua, tá? E aqui a gente está trabalhando com a função que ela está sendo dita o quê? Contínua, tudo bem? Pode-se mostrar que se a função y é igual a f de x, lembrando, vocês viram isso aqui, né? Uma função y, ele é denotado por f de x, é contínua no intervalo AB, então ela vai ser integrável. Isso aqui é um ponto importante, tá bom? Se uma função ela é contínua, então ela vai ser integrável. Eu vou conseguir integrá-la, tudo bem? Olha só, está aqui novamente a ideia de interpretação geométrica. Ele colocou aqui uma curva, tá bom? Ele colocou uma curva, deixa eu destacar ela aqui, tentar, ó. Tá bom? Tô destacando aqui. Ó, bem certinho, tá? Olha só, algo foi que aconteceu. Essa curva está associada a ela uma f de x qualquer, e ele dividiu em vários retângulos. E aqui ele divide um xj, que é um ponto médio, tá bom? Ele diz, suponha que y igual a f de x seja contínua e positiva no intervalo AB. Foi exatamente isso que eu coloquei inicialmente, dando a ideia de divisão. Dividimos esse intervalo em N subintervalos. Está aqui, ó, N1, N2, N3, N4 e assim por diante, tudo bem? De comprimentos iguais. Esse tamanhozinho aqui é o mesmo tamanhozinho desse, que é desse, que é esse aqui, e assim por diante. Sendo que o comprimento dele é chamado de ΔX, quem é B menos A, o final menos o inicial, dividido por N, o número de quadrados, de retângulos que eu quiser. Mas o interessante é que esse N, o quê? Ele vai tender para onde? Para mais infinito. Por quê, professor? Porque quanto mais eu diminuir o comprimento, a base desse retângulo, mais eu vou me aproximar dessa curva. Tudo bem? Lembrando que o A vai ser 1 a 0, é menor do que o A1 que está aqui, que é menor do que o A2, que é menor do que o A3, que é menor do que o A4, e assim por diante, tudo bem? Sendo que o último termo aqui, o enésimo termo, vai ser B. Enquanto o primeiro vai ser A, o último vai ser quem? O B. Tudo bem? Considere XJ um ponto qualquer no subintervalo, tá? Esse XJ ele considera como sendo exatamente o ponto médio, tá? Desse intervalo, que é o que vai caracterizar exatamente a altura. Esse ponto aqui, ó, ele vai dar a minha altura, porque ele vai tocar na função e ele vai ter uma determinada imagem, tá? E onde construímos cada um desses subintervalos retângulos com base o quê? Δx, e a altura é f de xj, que é exatamente a imagem, tá bom? Conforme a figura. Então, a soma das áreas desses n retângulos construídos é dado pelo somatório das áreas de cada um deles. Então, tá aí uma forma mais bonitinha, tá ok? Que vocês, eu nem perguntei, vocês estão copiando ou estão fazendo print? Lembrar que isso aqui tudo está sendo gravado e vocês poderão rever tudo isso aí mais tarde, tudo bem? Essas anotações também eu vou estar colocando no grupo. Tudo bem, gente? Tudo. Alguma pergunta, alguma coisa sobre noção? Não se desesperem, por favor. Eu só quero que vocês tenham em mente uma coisa, que nós iremos fazer cálculo de área, cálculo de figuras irregulares, onde essas figuras dependem de funções. E é exatamente essas ideias que a gente vai ter de integral, tudo bem? Vocês entenderam a ideia das divisões através de retângulos, não é? Existem outros métodos, existem os métodos de retângulo através de trapézios, tá bom? Mas isso aí vocês vão ver futuramente, quando vocês estiverem numa pós-graduação, que vocês vão estudar cálculo numérico, tá bom? Nesse caso aqui, não, a gente vai ver por retângulo, que são as integrais de Riemann. Tudo bem? Onde, galera, ele fala o seguinte, tá? Existem vários teoremas dentro da matemática, tá? Um deles é o teorema fundamental do cálculo, que nada mais é do que o teorema de uma integral definida. Existe o teorema fundamental da aritmética. Alguém sabe me dizer quem é o teorema fundamental da aritmética?
tem da álgebra, e aí tem do cálculo, tá? O teorema fundamental da aritmética diz que todo e qualquer número ele pode ser decomposto em fatores primos. O número é dito primo quando ele é dividido por um e por ele mesmo. Por exemplo, o 6, ele pode ser decomposto em 2 vezes 3, tá ok? O teorema fundamental da álgebra diz o quê? Que todo e qualquer polinômio de grau n, ele pode ser decomposto em n fatores do primeiro grau. Como assim? Um polinômio do segundo grau pode ser dividido em dois polinômios do primeiro. Um polinômio do terceiro grau pode ser dividido como um produto de três polinômios do primeiro. E assim por diante. O que é que diz o teorema fundamental do cálculo? Se eu tenho uma função qualquer, y igual a f de x, e essa função ela é contínua no intervalo AB qualquer, em que a derivada dessa função, tá certo, do f de x, seja exatamente igual a f de x. Isso quer dizer o quê? Que f de x é uma primitiva ou uma antiderivada de f. Então, a integral de... Gente, atenção, vocês viram integral, o começo de integral, viram, gente, na disciplina passada? Eu represento a integral por esse símbolo, tá certo? Parece um S bem grande, é o símbolo de integral de uma função f de x dx, eu vou encontrar uma função fão, onde essa minha função é fão, tá bom? Aqui f de x dx vai ser um fão, dentro do intervalo de x igual a variando de a até b. Isso aqui, o x igual a chamar de limite inferior, e o x b igual a b é o limite superior, que nada mais é do que o valor numérico de quem? De fão de b menos fão de a. O que é o nosso objetivo do nosso cálculo aqui, gente? É encontrar uma função f de x, em que a derivada dessa função f de x seja a própria função que f de x. Isso daqui, ó, é que eu irei me basear. Isso é o cálculo bem simples que nós vamos ter que lembrar para que a gente comece o estudo da derivada, da integral, tá? Comecei agora há pouco, falei que a derivada, a integral é o estudo da oposto de quem? Da derivada. A integral é o oposto da derivada, assim como a operação após da derivada é integral. Assim como nós vamos ter da soma a subtração e vice-versa, da multiplicação é a divisão, da potenciação é a radiciação. E cabe aqui, gente, nós lembrarmos aqui um pouco... Oi? E cabe aqui, gente, nós falarmos aqui um pouco, tá? Das derivadas. Principalmente, tá, gente? Principalmente quando nós vamos ter as derivadas básicas. Vocês estão lembrados, por exemplo? Exemplo. Olha só. Se eu tenho assim, f de x igual a 2x. Quem é a derivada dessa função? Somente o 2, né? Não é? Porque aqui tem o 1, porque a gente vai lembrar da derivada de uma potência. Se eu tenho x5, quem é a derivada dessa função? Vocês estão lembrados como é? Desce o expoente, você desce o expoente, ó, 5, e retira uma o quê? Unidade. Tá ok? Então, meu objetivo é exatamente isso. Se eu pegar essa expressão aqui, tá? Eu integrar ela, eu volto para cá, tudo bem? Se eu integrar a derivada, eu volto para a original. Se eu integrar ela, eu faço quem conta a derivada. Letra C. Quem é a derivada do seno de x? Vocês estão lembrados? Quem é a derivada do seno? Hein, galera? Preciso muito disso. A derivada do seno é o cosseno. Letra D. Quem é a derivada do cosseno? Estão lembrados? A derivada do cosseno é menos quem? O seno de x. Se você souber pelo menos essas, já está de grande tamanho, tudo bem? Assim como é importante que você lembre das operações, tá? Operações.
Então, a da soma e subtração, a derivada da soma é a soma das derivadas, e a derivada da diferença é a diferença das derivadas, tudo bem? Da multiplicação, vocês lembram como é a derivada da multiplicação? Não. Quando É? eu estudei cálculo 1, o professor não chegou a entrar nisso daí, não. Ele só deu o básico pra gente mesmo. Acho Foi? que a gente estudou com o professor. Eu estudei pelo menos com o professor Danilo, então ele não era bem empenhado no assunto. Olha só. Se eu tenho, por exemplo, uma função h de x, e essa função aqui é f de x vezes g de x, tá? Se eu tenho uma função h de x, que é o produto entre duas funções, a derivada dessa função é quem? É a derivada da primeira, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes quem? A derivada da segunda, tá ok? Então, isso aqui não existe não, é só na, tá? Então, isso é a regra do produto. Deixa eu apagar isso aqui que tá feio, tá? O produto é quem? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada de quem? Da segunda. A divisão, tá? A derivada do quociente diz que se eu tenho uma função h de x e isso daqui for uma função f de x dividido por g de x, lembrando que o g de x, a função g de x tem que ser o quê? Diferente de zero, tá bom? Como é então a derivada aqui da divisão? Vai ser quem? Derivada da primeira, é a mesma coisa aqui de cima, ó, derivada da primeira vezes a segunda, menos, só muda isso, tá? Menos a primeira vezes a derivada da segunda. Isso aqui tudo sobre a segunda ao quadrado. Gente, pois eu pensei que você estava por dentro disso aqui. Caramba. Nunca na história da galáxia. Quer dizer que o que eu estou falando aqui é novidade para vocês, Fala, é? professor. Professor, assim, para mim não é tão novidade, porque na aula do professor Jeter eu fui dar uma olhada nos vídeos, né? E aí eu vi o professor explicando sobre isso aí, mas não a fundo assim, que nem o senhor tá. É mesmo. A maior parte que ele Mas fazia, isso numa videoaula no YouTube. assim, Vixe. ele passava assim, digamos assim, eu não vou expor muito ele, mas Sim. ele, literalmente, ele não passava pra gente como fazer o cálculo, ou dando dica, ele só falava, tem esse site aqui que serve como uma calculadora. Calcular, ele responde e pronto. E coloca na prova. Vamos Foi fazer o seguinte, basicamente o que eu vi também. tá? Vamos fazer o seguinte. Na nossa próxima aula, eu vou trazer uma lista de derivadas para vocês, tá bom? Vou explicar o que é uma derivada direitinho para vocês. E vou falar de alguns derivadas, tá bom? E as operações. Porque se eu não, eu vou precisar de derivada, gente. Entende que se vocês estão com cálculo 2, vocês devem ter estudado principalmente limite e derivada, tá? Até a introdução de integral é interessante, mas não se preocupe não, tá? Olha só. Então, isso aqui, tá? Isso aqui que eu estou colocando agora para vocês. Vocês estão copiando? Eu Estão tô, copiando ou fazendo print? O negócio agora é fazer o print. Agora Tô não, copiando professor. mesmo, Você disse que acho mais vai Professor, eu fácil. tô Eu vou fazendo pegar compilar. uma print. opção que eu vou salvar em PDF, tá bom? Vai ser salvo em PDF e vocês vão Melhor entender tudo ainda. direitinho, Só que tá aí, bom? professor, eu tava pensando justamente isso, que o senhor ia salvar, eu acho que mandar pra gente, Vou, aí daria vou. pra depois ir Não, tanto o revisando e vídeo, copiando e fazendo. tanto o vídeo, tá? Quanto essas anotações, elas ficam salvas aqui no meu computador, tá bom? Não se preocupe não, vai sair tudo. Isso aqui, gente, eu coloquei que eu jamais imaginaria que vocês queriam me dizer tudo, mas eu vou colocar de maneira bem organizada, tá bom? Gente, propriedades agora, então não sei nem, eu vou dar continuidade aqui, tá? Olha só, para vocês terem uma ideia, tá bom? Olha só.
propriedades da integral, tá? Por favor, gente, muita atenção. Toda vez que eu tenho uma constante, um número C, tá bom? Eu faço uma integral de A em B, em que eu vou ter o número real C e f de x, esse Czinho aqui, ele sai, ó. Ele pode vir para cá. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, tá? Se eu tenho a integral, tá? De 5 vezes x menos 1 d de x. Então, isso aqui é a mesma coisa de 5, ele é uma constante, vai ser x menos 1, o quê? D de x, tá bom? Eu posso tirar esse 5 e lembrando que ele vai ficar dentro do intervalo o quê? De A até B. Eu integro somente x menos 1 dx. Tudo bem? A C, a integral da soma, nada mais é do que a soma das integrais. Então, eu tenho a integral variando de AB de f de x mais ou menos g de x d de x é igual a integral de A até B de f de x dx, mais, se fosse mais, soma. Se for menos, subtrai, tudo bem? Integral de AB gx dx, tá bom? Então, não esqueçam que integral da soma é a soma das integrais, tudo bem? Essas duas aqui são as principais. Essas duas aqui são as principais, tudo bem? Olha o que é que ele diz. Seja dado uma integral no intervalo de A até B de f de x dx. Olha o que aconteceu. Que esse intervalo ele foi quebrado, tá? Entendi não, professor. Calma, vocês entenderam. Não se desespere não, tá? Eu tenho aqui um x, aqui um y. E aí, ó, eu boto aqui, ó, uma curva, tá? Aqui eu tenho um A e aqui eu tenho quem? B. O que é que acontece? Eu vou integrar a minha função f de x em função de x, que é dx, no intervalo de A até B. Mas se eu colocar um cara bem aqui no meio, um C, tá? O que é que vai acontecer? Se eu somar essa área aqui, A1 e A2, eu não vou ter área total? Então, é como se houvesse uma quebra. Eu pego essa mesma área aqui, ó, essa mesma integral, e eu coloco agora o limite, ó, dessa área 1 aqui vai ser quem? De A até quanto? C. Tudo bem? De f de x. Continua sendo a mesma função. Mas, agora, ó, se eu pegar esse primeiro intervalo, esse aqui vai ser o meu limite inferior e esse aqui superior. Se eu pegar esse segundo intervalo, C, que no primeiro intervalo era superior, ele passa a ser o quê? Inferior, de C até B de quem? F de x, é o que essa propriedade está me dizendo. Lembrando que o valor de C é maior ou igual a A e menor ou igual a B, é claro, né? O C é maior que A e menor ou igual a quem? A B. Tudo bem, gente? Tudo bem? Uma coisa importante, ele disse a função f de x é positiva. Quando é que uma função ela é positiva? Ora, é claro, quando ela está acima do eixo Q, y. A sua integral também será o quê? Positiva, ok? Por quê, gente? Porque é cálculo de área. Professor, vai dar um valor negativo? Nunca. É impossível, gente, que você tenha um cálculo de área de integral que dê um valor negativo. Por quê? Porque eu estou falando de área. Na matemática, existem muitos termos que não se pode trabalhar com termos negativos. É por isso que existe também a ideia do módulo. Por exemplo, área. Ninguém aqui nunca, por exemplo, foi a uma casa de construção e pediu para comprar menos 20 metros de azulejo. Não. Ninguém nunca andou num carro a menos 50 km por hora. Ah, professor, ele está de ré. Não. O menos 50 na física quer dizer que ele está sendo um movimento contrário à direção, tá bom? Área, comprimento, volume, não existe volume negativo assim, como foi dito anteriormente. Se eu estou fazendo cálculo de área, então, obrigatoriamente, essa área deverá ser o quê? Positiva, que é exatamente o que está dizendo aqui, ó, nessa quarta propriedade, tudo bem? Aí ele diz, se uma função f de x é maior do que uma função g de x, para todo x pertencente a um intervalo de a até b. Então, a integral dessa função, também de f de x no intervalo de a até b, é maior ou igual a essa integral de g de x. Como é que tem função maior que a outra, professor? Tem.
tá? Eu tenho uma assim, ó, desse jeito, tá? Deixa eu botar uma de azul e outra assim desse jeito, ó, tá? Eu tenho que minha função vermelha é maior do que a minha função o quê? Azul. Então, como é que eu faria para fazer o cálculo dessa figura aqui, tá? A gente vai trabalhar tudo isso daqui. Então, a integral, ó, se a gente botar aqui no intervalo de A até B, tá? Se eu pegar um intervalo de A a B, essa função f de x, f de x e a azul é quem? G de x, tá? Então, a integral de f de x d de x, ela é maior ou igual à integral de quem? De g de x. Por quê? Porque a minha função f de x é maior ou igual à função que? G de x. Tudo bem? E se existir uma função f de a, lembrar que esse a é o quê? É uma constante. Então, a integral de f de x d de x é igual a zero. Gente, vocês lembram como é uma função constante? Hein? Vocês lembram como é o gráfico da função constante? O professor deve ter dito a vocês. Se eu tenho assim f de x igual a 3, o que é isso? É uma reta paralela ao eixo x que passa exatamente no ponto Q, 3. Aí, ó, eu pego um intervalo aqui, tudo bem? Eu pego um intervalo daqui para cá e quero saber quem é essa área. Isso aqui não existe, isso é uma linha, tudo bem? Então, esse exatamente, ó, ele diz que essa integral é quanto? Nula. Se eu considerar o mesmo ponto de A até A, isso aqui não vai existir. Tudo bem? Tá? Aqui eu estou considerando A e o B, mas aqui ele considera de quem? De A até A. É claro que são valores iguais, então isso aqui vai representar exatamente quem? Um ponto. Deixa eu apagar aqui, tá? Então isso aqui vai representar um ponto. Tudo bem? Então, isso são as propriedades. Eu quero que vocês recordem essas duas primeiras. Elas são as principais, tudo bem? Bora fazer alguma questão aqui para vocês entenderem, tá? Olha só. Gente, use a integração para calcular a área das regiões delimitadas pelo eixo X aqui, ó, e pelas funções abaixo. Foi dada aqui uma reta, e aí ele colocou aqui um ponto, tá bom? Não sei se está dando para enxergar para vocês, mas por divisão aqui é o 1, aqui é o 2, e aqui é quem? É o 3. Pelo que a gente estudou aí, gente, como é que a gente faz para calcular a área dessa figura bem aqui, hein? Hein, galera? Alguém poderia me dizer? Médio do ponto 1 até o 3, colocando que tem 2, que dá mais ou menos. Uhum. Olha só. O que é que eu vou fazer? De maneira bem simples. Eu vou calcular a integral de 2x mais 1, tá? Isso aqui em função de x, porque eu vou integrar em função de x. Isso aqui do intervalo de quem? De 1 até quanto? A 3. Ela está sendo definida do intervalo de 1 até 3. O que foi que eu falei, hein? Que ao fazer o cálculo da integral, eu irei encontrar, tá certo? A derivada de alguma coisa, de uma expressão, tá bom? Quando eu derivar, eu volto para ela. Alguém poderia me dizer qual é a expressão matemática que ao ser derivada eu encontro 2x? Vamos lá. Professor, a gente não viu propriedades. Isso aqui vai... eu até entendo, gente. Fica complicado uma pergunta dessa que eu faço. Qual é a expressão matemática em que eu derivo e ao derivar eu vou encontrar a expressão 2x? Seria x elevado a quanto? A 2. Como assim, professor? Agora há pouco eu falei lá em cima, tá? Agora há pouco eu falei lá em cima que a derivada da potência, coloquei desse jeito aqui, ó. A derivada da potência, se f de x é do tipo x elevado a n, então a sua derivada vai ser desce o n e retira uma unidade elevada a n menos 1. Foi o que eu fiz, olha só aqui, ó. Pum, pum, pum. Eu fiz aqui, ó. Se f de x é igual a x elevado a 5, isso é uma potência. Como é que eu encontro a derivada dela? Eu desço 5 lá para frente, ó, e retiro uma unidade dela anteriormente. 5 menos 1,
4. Tudo bem? É importante, tá bom? Derivada de uma potência, desce o expoente e retira uma unidade. Foi exatamente o que eu perguntei. Derivada integral da soma é o que, gente? É a soma das integrais. Então, qual é a expressão que ao derivar eu vou ter 2x? É x elevado a 2. Olha só. Se f de x é igual a x elevado a 2, quem é a derivada dessa função? De novo, é uma potência. Ó. O 2 desce e fica x, ó, 2 menos 1, 1. E 2x elevado a 1 é o próprio que 2x. Mais, alguém se arrisca a dizer quem é a expressão que eu vou derivar em relação a x fica sendo 1? É exatamente essa propriedade, ó, que eu coloquei. Mas eu me enganei, gente. A gente vai ter que voltar um pouquinho. Olha só. Quem é a derivada de 2x? 2. De 3x seria quanto? 3. 5x? 5. Então, se lá, ó, eu tenho uma expressão que está sendo 2, então a expressão que eu derivo para encontrar o 2 seria quem? 2x. Então, a pergunta é, qual é a expressão que eu vou derivar em relação a x que fica sendo igual a 1? É somente quem? X. Se f de x é igual a x, então quem é a sua derivada? É só lembrar do coeficiente, que tem 1, né? Então vai ficar 1. Tudo bem? E mais um o quê? Constante. Por que constante, professor? Porque a derivada de uma constante é igual a quanto? A zero. Então, gente, essa minha expressão, tá bom? É uma expressão que, se eu derivar ela por completo, eu volto para cá. Se eu derivo x2 mais x mais a constante, eu tenho 2x mais 1. Se eu integrar 2x mais 1, eu vou ter x2 mais x mais constante. Então, é um jogo de ida e volta, de operações inversa. A operação inversa da derivada é integral, e da integral é quem? A derivada. Só que isso daqui, eu vou variar do intervalo de quanto? De 1 até 3. E como é que eu faço isso, professor? Olha, agora há pouco que foi dito. Essa daqui é a minha função, o que, gente, que eu acabei de fazer? A minha função é fão. Ó. Eu integrei, né? Entreguei não. Eu integrei uma função f de x no intervalo a b, encontrando uma função fão. Agora é só encontrar o valor numérico de cada uma. Ó. Fica f de b, que é o limitante superior, menos f de a, que é o limitante inferior. Então, agora isso aqui vai ficar sendo quem? 3, eu vou substituir por 3, ó. 3 elevado a 2, mais 3, mais, é constante, eu substituo por x, menos, já substituí x por 3? Já. Agora eu vou substituir tudo por 1, vai ficar 1 ao quadrado, mais 1, mais c. Ficou entendido, gente? Eu substituí esse x por 3. 3 elevado a 2 mais 3 mais uma constante. Professor, de onde é que aparece essa constante? Porque se eu derivar uma constante é zero, não vai alterar em nada. Qualquer número somado com zero é zero. Tá ok? Então vai ficar 3 elevado a 2, 9. 9 mais 3 mais c, menos 1 elevado a 2 é 1, menos 1, menos por mais dá menos c. O mais c cancela com menos c, vai embora. 9 mais 3, 12. 12 menos 1, 11. 11 menos 1 vai dar quanto? 10. Então, a área dessa figura é a unidade de medida o quê? Ao quadrado. A área dessa figura aqui é exatamente igual a 10 unidades de medida ao quadrado. Como não tem unidade, a gente chama de centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, não importa, tá bom? Não importa mesmo. Mas, gente, como é que vocês estão, hein? Fiquei assim meio preocupado. Tecnicamente, eu entendi essa parte bem desse assunto aí, tecnicamente falando. Agora na prática vai ser só rever um pouquinho e já consigo já utilizá-lo. Não é tão Olha complicado. só.
É verdade. Isso aí vai ter várias técnicas que a gente vai poder estar utilizando. Mas eu pergunto a vocês, vocês concordam que a resposta é 10 mesmo? Se vocês nunca tivessem visto integral, se não tivessem entendido nada, como é que vocês fariam essa questão do jeito que vocês conhecem? Como é que vocês fariam? De jeito, professor. Eu deixava zerada. Eu acho que a gente nem Não faria, faço, professor. não. E Eu fariam, acho que se certeza. tivesse questão de marcar, eu ia lá e marcava a alternativa, mas era só isso, senão vai ficar em branco. Não. Quer ver como vocês sabem? Que figura Professor, geométrica é eu essa, minha gente? recorria pro meu Google que eu tenho em casa. Minha Eu irmã. acho que é parecida. Não é parecida com o trapézio, não. Mas É um eu não trapézio, sei, não, não professor. É um parece. É um trapézio, trapézio, professor? sim. Ah, entendi. Tem duas bases paralelas, tá bom? É um quadrilátero que possui apenas duas bases o quê? Paralelas. Aham. Tudo bem? Olha só, vou destacar aqui. Como é que se calcula a área de um trapézio? Base maior mais o quê? Base menor vezes a altura dividido por quanto? Por 2. Então, quem é a área dessa figura? É o que eu quero. Quanto é que mede a base maior? Essa aqui, ó. A base maior é essa. As bases são paralelas. A altura eu sei quanto é, ó. A altura dessa figura é quanto? De 1 até 3 é quanto? 2. Mas eu te pergunto, quanto é que mede esse tamanho daqui para cá? Não sei. Mas lembra que essa função aqui, quem é? F de x igual a quem? 2x mais 1. Quando x for 1, quando x for 1, o y vai ser quanto, hein? 2 vezes 1 mais 1. Tá até aqui, ó, não precisa nem contar, ó. É quanto? É 3, tá? 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, ó. Então, ó, aqui é 3, ó. Faz de conta que a gente não tá contando aqui os tracinhos. 1, 2, 3. Vocês entenderam o que foi que eu fiz, gente? Eu substituí na minha função quando o domínio é 1, nessa função aqui, ó. Nessa função. Quando o domínio for igual a 1, a minha imagem é igual a quanto? A 3. Eu substituí, ó, x igual a 1, ó, na função. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E se o x for 3, eu vou ter o quê? Quem é a minha imagem y? 2 vezes 3, mais 1. 2 vezes 3, mais 1 é igual a quanto? 7. Então, é mesmo, ó, 3, ó, 4, 5, 6, 7. Então, ó, o que é que eu sei? O que é que a gente já pode colocar? Que essa base maior aqui, tá dando para enxergar esse preto que eu fiz? Dá não, né? Pra mim Então, dá. bota ele para cá. Dá, Essa professor, dá base sim. maior aqui, ó, mede quanto? 3. Essa base maior aqui mede quanto? 7. Morreu. Então, a área de um trapézio é dado pela fórmula o quê? Bzão é base maior, Bzinho é base menor, H é a altura sobre 2. O que é a altura? É a distância perpendicular entre as duas bases. Então, base maior, 7. Mais base menor, 3. A altura é quanto dele? A altura é 2. Dividido por quanto? Por 2. Esse 2 cancela com 2. 7 mais 3 é igual a quanto? 10. Unidades de medida o quê? Ao quadrado. Tá aqui, ó, a mesma expressão. Só que ela não vai ser bonitinha toda vez igual essa daqui, não, gente. Ela não será bonitinha como essa, tá bom? Observa que nós chegamos na mesma resposta. Beleza? Tá ok? Beleza, professor. Olha só essa daqui, tá? Olha só essa. Eu queria que vocês fizessem. Eu quero essa área aqui, dessa figura azul, né? No intervalo de 1 até quanto? 3. Como é que fica isso aqui? Pessoa, bota o mais fácil, pelo amor de Deus. Essa é facílima. Essa aqui é a integral de x2. Não é, professor, pelo amor de Deus. Eu que não conheço nem a figura geométrica, eu vou saber isso aí, professor. Eita, é mesmo, é. Eu só tô lhe dizendo que eu sou péssima em matemática, eu sou Mas vai dar péssima. certo, Lezinha, vai dar certo. Você vai dizer, rapaz, eu aprendi cálculo, fui com o Jorge Menor, tá? Você vai dizer Vai isso. ser o jeito, vai ser o jeito.
Vai sim. Olha só, eu pergunto, alguém poderia me dizer, olha só, a função que eu estou querendo, ela é positiva ou é negativa? Ela está na parte positiva ou negativa? Negativo, Negativa, professor, não é não? Ela está na parte negativa. Então, se eu for encontrar uma área aqui, ela vai ser na parte negativa. Então, como é que eu faço? Eu vou encontrar um valor que é negativo. Como é que eu faço para rebater ela? É só colocar um menos, tá? Porque você vai encontrar um valor negativo, menos por menos aqui vai dar o quê? Mais, tá ok? Então, eu quero que vocês encontrem uma expressão que ao derivar, essa pergunta está ficando meio chata, mas olha só, alguém poderia me dizer qual é o valor, uma expressão matemática que ao derivar eu encontro x2? Seria exatamente x3 sobre 3. Porque se eu derivar isso daqui, ó, o 3 desce, ó, fica 3 desce, eu não retiro uma unidade lá, fica 3 menos 1, fica 2, e embaixo tem 3, ó. Aí eu cancelo 3 com 3, só vai ficar quem? X2, que é exatamente o que eu quero, tá bom? Menos. Qual é a expressão que eu vou derivar que eu vou encontrar 4x? Hein? Seria quando? 2x2. Por quê? Entendeu não, Rafael? Gente, se eu disser isso aqui, por enquanto, isso aqui tem técnica, viu? Isso aqui vai ter técnica. Na hora que vocês olharem, vocês vão saber como é que faz isso daqui, tá? Olha só. A expressão 2x2, ó. 2x2, tá? Se eu derivar ela, tá bom? Vai ficar 2 vezes. O que é que faz com esse 2? Desce, ó. E aí não ficou 2, tirou uma unidade. Opa. Fica, tirou uma unidade, 2 menos 1, e 2 vezes 2 é quanto? 4x, ó. Tá aqui, exatamente o que tá aqui, ó. Tudo bem? Então, a integral de x2 menos 4x dx é isso, tá bom? Por quê? Porque se eu derivar isso aqui, ó, derivando x3 sobre 3, ó, tá aqui, ó, vai ficar 3x2 sobre 2. E se eu derivar 2x2, vai ficar, ó, 4x, que é o que tá aqui. Agora eu vou fazer no intervalo de quanto? De 1 até quanto? De 1 até 3. Só que vocês vão lembrar o quê? Que como essa área aqui é negativa, eu tenho que colocar um sinalzinho de menos aqui. Por quê, professor? Porque essa área aqui está na parte negativa, e não existe área negativa. Então, eu tenho que colocar um sinal de menos aqui, ó. Tá? E aí vai ficar com vocês. Vocês vão substituir, ó, menos, olha só, vai ficar 3 elevado a 3 sobre 3, menos 2 vezes 3 ao quadrado, menos, agora com 1 elevado a 3 sobre 3, menos 2 vezes 1 elevado a 2. Tá bom? Eu quero que vocês façam essas continhas. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vocês podem fazer ela? A gente vai tentar, né? A resposta é 22 sobre 3, tá? Faça as continhas aí, que vocês vão achar 22 sobre 3, tá ok? Só fazer as continhas. 3 elevado a 3, 27. 27 dividido por 3, 9. Menos 3 elevado a 2, 9. 9 vezes 2, 18. Menos, ao menos aqui fora ainda. Menos 1 elevado a 3, 1 terço. Menos 1 elevado a 2, 1. 2 vezes 1, 2. Aí você vai fazendo as continhas, tá? Você vai encontrar esse valor, tá? Gente, a aula já está acabando. E como eu disse a vocês, tenho que ir lá para outra turma. Deixa eu olhar aqui para vocês. Galera, prometo que na próxima aula eu vou trazer uma lista de derivadas, vou explicar tudo direitinho para vocês e que vocês vão consolidar mais ainda esse assunto que a gente falou hoje, tudo bem? É fundamental e necessário que vocês vejam derivada para que a gente possa dar continuidade ao nosso curso, tudo bem? Então, desejo a todos uma boa noite. Eu vou entrar em sala novamente. Lá para as 10 horas eu coloco todo o material no grupo e no Classroom, tudo bem? Então, grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, professor. Boa Tchau, noite. professor. Tchau, professor. Boa noite.
Boa noite, gente. Vamos com Deus. Boa noite. Boa noite.